Olá, pessoal. Vamos dar início aqui à nossa quarta aula sobre progressões. Estamos, no momento, falando sobre progressões aritméticas. E nessa aula de hoje a gente vai falar como calcular a soma dos n termos de uma PA finita. Então, bora lá. A soma dos n primeiros termos de uma PA. Vamos considerar a PA com seus termos, né? A índice 1, a índice 2, a índice 3, etc. A índice n-2, a índice n-1, a índice n. Então, eu tenho aí uma progressão aritmética de n termos. Chamemos de Sn a soma dos n termos dessa PA. Então, nós podemos representar da seguinte forma. Então, eu vou ter aí, Sn vai ser a índice 1 mais a índice 2 mais a índice 3, etc., etc., até o a índice n. Lembramos que na aula anterior, né, nós falamos sobre algumas propriedades da progressão aritmética e nós vimos que a soma dos termos equidistantes ela é sempre igual. Então, a gente vai usar essa propriedade para a gente deduzir uma fórmula para encontrar a soma dos n termos de uma progressão aritmética. Então, eu posso escrever essa expressão aí também da seguinte forma. Sn igual a... Aí eu vou escrever agora do a índice n para o a índice 1. Então, a índice n mais a índice n-1 mais a índice n-2, etc., até o a índice 1. Então, chamei a primeira de igualdade 1, chamei a segunda de igualdade 2. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos somar essas duas igualdades. O que é que nós vamos ter aqui? Eu vou ter Sn mais Sn e vou ter agora a soma de todos aqueles termos. A índice 1 mais a índice n, a índice 2 mais a índice n-1, a índice 3 mais a índice n-2 e assim sucessivamente. Observe que nós temos agora o dobro de termos da progressão aritmética, uma vez que nós somamos, né, as duas igualdades. Então, nós teremos o dobro de termos e teremos, no caso, n vezes a soma de termos equidistantes. Se você observar, eu vou ter o primeiro mais o último, segundo mais o penúltimo e assim sucessivamente. Eu vou ter n vezes essa igualdade, né? Na verdade, essa soma. E nós sabemos que essas somas têm valores iguais, né? É uma propriedade das progressões aritméticas. Então, eu posso substituir todas essas somas por a índice 1 mais a índice n. Então, a gente vai ter o seguinte, duas vezes Sn vai ser a índice 1 mais a índice n, mais a índice 1 mais a índice n, mais a índice 1 mais a índice n. Isso vai aparecer, essa soma, a índice 1 mais a índice n vezes, né? Porque todas aquelas somas são de termos equidistantes. Então, nós teremos 2 que multiplica Sn, vai ser n vezes a soma a índice 1 mais a índice n. E esse 2 vai passar multiplicando, então vou ter aqui que Sn vai ser n vezes a índice 1 mais a índice n, dividido por 2. E a gente pode escrever o n aqui depois dos parênteses, que é a forma que normalmente nós encontramos, né? Então, Sn vai ser a índice 1 mais a índice n, vezes n dividido por 2. O que é que nós podemos observar nessa fórmula? Que para eu determinar a soma de n termos de uma progressão aritmética, eu preciso conhecer o primeiro e o último termo. Ok? Vamos aos exemplos. Ache a soma dos 60 primeiros termos da PA 2, 5, 8, etc, etc. Então, o que é que eu necessito para encontrar a soma dos 60 primeiros termos? Eu preciso do primeiro termo e preciso do último termo, que é o A60, né? Então, para acharmos a soma dos 60 primeiros termos da PA, precisamos do A1 e do A60. O A1 nós já conhecemos, ele vale 2. E para encontrar o A60, a gente vai utilizar o termo geral da PA, onde nós temos que a 60 vai ser A1 mais 59 vezes a razão. E quanto é a razão dessa PA, pessoal? Aqui de 2 para 5 está aumentando 3, então a razão é 3. Substituindo aqui o A1 por 2 e o R por 3, eu vou ter que o A60 vai ser 2 mais 59 vezes 3. 59 vezes 3 dá 2 mais 177 dá 179. Ou seja, o
a 60 vale 179. Agora nós podemos ir para a fórmula da soma. Esse 60, né, que vai ser a soma dos 60 termos dessa PA, vai ser o A1 mais o A60, vezes 60 dividido por 2. Quem é o A1? O A1 é 2. Quem é o A60? O A60 é 179, vezes 60 dividido por 2. Então, 2 mais 179 é 181. 60 dividido por 2 dá 30. E 181 vezes 30 dá 5.430. Então, a soma dos 60 primeiros termos dessa PA vale 5.430. Então, observe, é muito simples, né, para a gente determinar a soma dos N termos de uma progressão aritmética. A gente só precisa do primeiro termo e do último termo, ok? Dando continuidade, no exemplo de número 2, um atleta percorre sempre 500 metros a mais que no dia anterior. Sabendo que ao final de 15 dias ele correu um total de 67.500 metros, calcule o número de metros percorridos no terceiro dia. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos chamar de X a quantidade de metros percorridos no primeiro dia. No caso aí, a nossa progressão seria X, né, que é o primeiro termo, aí o segundo termo, né, que seria o que ele percorreu no segundo dia, 500 metros a mais, então X mais 500. No terceiro dia, X mais 1.000 e assim por diante, até chegar no A15, que é o 15º dia. Muito bem. O total de metros percorridos até o 15º dia, nós sabemos, ele é 65.500. E nós podemos representar da seguinte forma: x mais 500, mais x mais 1.000, mais etc., até o último termo, né, mais a índice 15, isso dá 67.500. Como é que nós vamos fazer para descobrir o valor do x aqui, pessoal? Primeiro, a gente tem que descobrir o 15º termo dessa PA. Vamos usar o termo geral da PA, né? Então, para encontrar o A15, a gente vai ter aqui que o A15 vai ser o A1 mais 14 vezes R. Ou seja, do A1 para eu chegar no A15, eu somo a razão 14 vezes. Quem é o A1? O A1 é X. A razão é 500. Então, o A15 vai ser X mais 14 vezes 500. A15 vai ser X mais 14 vezes 500 dá 7.000. Então, esse daqui é o 15º termo. Vamos substituir aqui nessa equação. Então, a gente vai ter x mais x 500, né, mais 500, né, mais x mais 1.000, etc., até o último, que é x mais 7.000. A soma desses termos é dada pela fórmula S15, que é igual a 1 mais A15, vezes 15 dividido por 2, né? Essa é a soma dos 15 termos dessa PA. E nós sabemos que essa soma vai dar 67.500. Então, eu vou substituir o S15 aqui por 67.500. Quem é o A1? É X. Quem é o A15? X mais 7.000. Tudo isso vezes 15 dividido por 2. Então, x mais x vai dar 2x. Então, 2x mais 7.000 é igual a 15 dividido por 2. A esse 2, pessoal, ele vai passar multiplicando aqui, ó. Ele vem para cá multiplicando os 67.500. Então, eu vou ter 67.500 vezes 2, que é igual a 2x mais 7.000 vezes 15. 67.500 vezes 2 dá 135.000, que é igual a 2x mais 7.000. Esse 15 passa dividindo, então 2x mais 7.000 vai ser 135.000 dividido por 15, que dá 9.000. Então, 2x mais 7.000 é igual a 9.000. Então, o 2x vai ser 9.000 menos 7.000. 2x é igual a 1.000. Então, 2 passa dividindo. 2.000 dividido por 2 dá 1.000. Então, pessoal, ele andou no primeiro dia 1.000 metros. Mas a questão pede para a gente calcular o número de metros percorridos no terceiro dia. No terceiro dia, ele percorreu x mais 1.000. Então, pessoal, ele percorreu x mais 1.000 é 1.000, né? Que é o x, mais 1.000 dá 2.000 metros. Então, foi o que ele percorreu no terceiro dia. Ok? Vamos para o exemplo 3. A soma do quarto e oitavo termos de uma PA
é 20. E o 31º termo é o dobro do 16º termo. Determine a PA. Vamos aos dados dessa questão, pessoal. Ele diz para nós que o quarto termo mais o oitavo é igual a 20, ou seja, A4 mais A8 é igual a 20, e diz que o 11º termo é o dobro do 16º, ou seja, A31 é igual a 2 vezes A16. O que nós vamos fazer aqui agora é escrever todos esses termos em função do A1 e da razão. Então, sempre que nós tivermos essas expressões que aparecem em muitos termos de uma progressão, né? Eu tenho a soma de dois termos e uma relação entre outros dois termos, normalmente a gente representa esses termos em função do A1 e da razão. Por quê? Porque aí a gente encontra o valor do A1 e o valor da razão, e se nós conhecermos esses valores, nós conhecemos todos os termos da progressão aritmética. Então, vamos lá. Na primeira expressão, né, A4 mais A8 igual a 20, a gente vai ter o seguinte. Quem é o A4 em função do A1 e da razão? É A1 mais 3R. Quem é o A8 em função do A1 e da razão? É A1 mais 7R. Então, a gente vai ter aqui que A1 mais A1 é igual a 2A1, 3R mais 7R é igual a 10R, tudo isso é igual a 20. Como todo mundo aqui é par, podemos dividir por 2, então vai ficar A1 mais 5R igual a 10. Então, vamos manter aqui essa primeira expressão. Agora ela está escrita em função do A1 e da razão. Vamos agora para a segunda, né, que é o A31 igual a 2 vezes o A16. Escrevendo em função do A1 e da razão, quem é o A31, pessoal? É A1 mais 30R, que é igual a 2 vezes o A16. Quem é o A16, pessoal? A1 mais 15R. Agora, eliminando aqui os parênteses, eu vou ter que A1 mais 30R vai ser 2 vezes A1, 2A1, 2 vezes 15R, dá 30R. Agora, se você observar aqui, eu vou passar o A1 para o outro lado diminuindo e passar o 30R para o outro lado diminuindo. Então, eu vou ficar com 2A1 menos A1 é igual a 30R menos 30R. Ora, mas 30R menos 30R é igual a zero. Então, 2A1 menos A1 é A1, vai ser igual a zero. Então, esse é o primeiro termo da nossa progressão aritmética. Vamos atrás agora da razão. Substituindo o A1 nessa igualdade aqui, A1 mais 5R igual a 10. Então, o que é que nós teremos aí? A1 mais 5R igual a 10, mas quem é o A1? O A1 é 0, então 0 mais 5R é igual a 10. O 5 passa dividindo, então nós teremos 10 dividido por 5 é igual a 2. Então, nós temos que o primeiro termo dessa progressão aritmética é 0 e a razão é 2. Podemos, então, escrever os termos dessa PA, que vai ser o A1 é 0, como a razão é 2, 0 mais 2 dá 2, 2 mais 2 dá 4, 4 mais 2 dá 6, 6 mais 2 dá 8 e assim por diante. Ok? Vamos para a próxima. Determine a soma dos 10 primeiros números naturais ímpares. Ora, os números naturais ímpares, pessoal, eles formam uma progressão aritmética de razão 2. Então, quem são esses números, né? Como são os números naturais ímpares? 1, 3, 5, 7, 9, etc, etc. Eu quero a soma dos 10 primeiros números, então eu preciso do A1 e do A10. O A1 nós conhecemos, que é 1. Vamos atrás do 10º número natural primo. Então, A10 é igual a 1 mais 9R, né? Estou usando o termo geral da progressão aritmética. A10 é igual a 1 mais 9R, o A1 vale 1, e a razão é 2. Então, A10 vai ser 1 mais 9 vezes 2. 9 vezes 2, pessoal, é 18. 18 mais 1 dá 19. Então, o 10º termo dessa progressão aritmética é 19. Então, a soma dos 10 primeiros números naturais ímpares vai ser dada por S10, que é A1 mais A10 vezes 10 dividido por 2. Quem é o A1? O A1 é 1. O A10 é 19. Então, vai ficar 1 mais 19 vezes 10 dividido por 2. 1 mais 19 é 20.
E 10 dividido por 2, pessoal, é 5. 20 vezes 5 dá 100. Então, a soma dos 10 primeiros números naturais ímpares é igual a 100. E vamos para o exemplo de número 5. Qual é a soma dos n primeiros números naturais ímpares? Agora, a gente vai generalizar, né, e vamos encontrar a expressão que nos dá a soma dos n primeiros números naturais ímpares. É bastante parecida com a questão anterior, só que agora a gente quer a soma dos n primeiros naturais ímpares, então eu vou especificar aqui o índice n. Então, os primeiros n números naturais ímpares são 1, 3, 5, 7, etc., até chegar no índice n. Vamos descobrir quanto é que vale esse índice n aqui, usando a expressão do termo geral da PA. Então, vamos calcular aqui o enésimo número natural primo. Então, AN é igual a 1 mais n menos 1 vezes R. Isso aqui a gente viu na aula anterior, né? Essa expressão aqui é o termo geral, a fórmula do termo geral da progressão aritmética. Então, quem é o A1? O A1 vale 1 e a razão vale 2. Então, nós temos que a n vai ser 1 mais n menos 1 vezes 2. Para eliminar aqui os parênteses, 2 vezes n dá 2n e 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então, aqui eu vou ter que a n vai ser igual a 1 mais 2n menos 2. Ora, esse 1 menos 2 vai dar menos 1. Então, o AN vai ser 2n menos 1. Esse aqui é o termo geral dessa PA especificamente, e é o enésimo termo. Agora a gente vai encontrar a soma dos n termos dessa PA, que vai ser dada por quê? Sn vai ser igual a 1 mais AN vezes n dividido por 2. Quem é o A1? O A1 é 1. Quem é o AN? Acabamos de encontrar, é 2n menos 1. Tudo isso vezes n dividido por 2. Aí esse 1 menos 1 cancela, fica 2n. Então vai ter que o Sn é 2n vezes n dividido por 2. 2n vezes n vai dar 2n ao quadrado. E esse 2 dividido aqui por 2, né, cancela, fica apenas o n ao quadrado. Ou seja, a soma dos n primeiros números naturais ímpares é n ao quadrado. Então aqui eu posso generalizar a soma dos termos de uma PA que representa os números naturais ímpares. Por exemplo, se eu quiser a soma dos 5 primeiros naturais ímpares, vai ser 5 ao quadrado, 25. Se eu quiser a soma dos 8 primeiros números naturais ímpares, vai ser 8 ao quadrado, 64, e assim por diante. Ok? Então, pessoal, o que nós tínhamos programado para essa aula era a soma dos termos de uma PA finita. Na próxima aula, nós iremos resolver exercícios de revisão sobre PA. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula. Qualquer dúvida que vocês tenham, não deixem de colocar aí nos comentários para que a gente possa esclarecer num vídeo futuro. Então, um grande abraço e até a próxima.